Dia para a turma da literatura portuguesa, turno manhã, letras Urca, e boa noite para a turma letras literatura portuguesa noite, ambos sétimo semestre. Eu vou começar hoje com uma publicação que eu fiz no Instagram, hoje, de um trecho do livro do Desassossego, que é um livro de um semi-heterônimo, ou seja, o heterônimo não completo, chamado Bernardo Soares. Veja o que diz o trecho do livro do Desassossego. Quando gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Não choro por nada que a vida traga ou leve. Há, porém, páginas de prosa que me têm feito chorar. Não tenho sentimento nenhum, político ou social. Tenho, porém, no sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa, vista e ouvida. Eis um trecho do livro do Desassossego, do semi-heterônimo Bernardo Soares. E vamos hoje encerrar a nossa apreciação sobre a obra Mensagem. Lembrando que Mensagem foi a única obra publicada em português por Fernando Pessoa. As demais obras são pós-morte. E, além disso, ele deixou 3 livros publicados em inglês. Mas, em termos de obra em português, só Mensagem e muita coisa publicada em jornal e revista, né? E aí, eu vou agora dizer a vocês que Fernando Pessoa já foi homenageado, né, para quem é aluno novato da Urca, né, num grande evento na Urca, em 2018, chamado Seminário de Literaturas Lusófonas, né, homenagem aos 130 anos do nascimento de Fernando Pessoa, o português universal. Bom, dito isto, vamos agora passar para a última parte da mensagem. Ou melhor, para a última aula sobre mensagem, porque eu já comecei a falar da última parte de mensagem. Já falei, inclusive, vou encerrar hoje. Como eu disse a vocês, eu gostaria de encerrar fazendo um paralelo entre o final de um poema da segunda parte com o último poema da terceira parte e, consequentemente, o último poema do livro, que é Nevoeiro. Em primeiro lugar, eu quero lembrar para vocês qual é o poema que eu vou tirar um trecho da estrutura, para depois comentar. O poema chama-se O Infante, que é o primeiro poema da segunda parte de Mensagem, que encerra assim: Cumpriu-se o mar, e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Então, esse poema deixa bem claro que as conquistas imaginadas na primeira parte, né, no brasão, e as conquistas expressivas da segunda parte, mar português, caminho para as Índias, a chegada ao Brasil, a chegada das ilhas oceânicas, Ásia, África, América, ilhas oceânicas, expansão do império e da fé. Isso foi o grande momento de Portugal na sua história. Mas tudo isso acabou. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Se desfez como? Principalmente a partir da morte de Dom Sebastião, lá em Marrocos, né? E com a morte de Dom Sebastião, Portugal cai em domínio espanhol, e aí vem crise, mais crise, mais crise. Bom, e no mesmo poema diz o seguinte: Senhor, falta cumprir-se Portugal. Cumpriu-se o mar, mas Portugal ainda não foi cumprido, né? Ou não se cumpriu. O que seria esse Portugal a se cumprir, né? Então, o Portugal a se cumprir, ele vai ser apresentado
inicialmente em alguns poemas da terceira e última parte, né? Que chama-se O Encoberto, né? O Encoberto, que na verdade é Dom Sebastião. E qual é a epígrafe, a citação que abre a segunda parte? Pax em excelsis, paz nas alturas. Então, reparem bem que se a citação da segunda parte é possesse o mares, ou mar nosso, possui o mar, agora a citação já tem um cunho mais, eu diria, metafísico, espiritual, né? Paz nas alturas, paz no céu, né? Então, o toque aqui é de que a última parte da mensagem vai tratar de coisas muito mais permanentes, né? A terceira parte vai tratar do Quinto Império, vai apregoar a volta de Dom Sebastião. Ora, Dom Sebastião disse no poema: o ser que ficou lá no deserto não sou eu. O que eu sou hoje não está lá. Lá ficou o que eu fui. Então, automaticamente ficou o quê? O corpo físico do rei, mas o espírito da realeza, o nome de Dom Sebastião, a imagem que ele vai trazer, a simbologia desse rei não ficou lá. Ele veio para a história de Portugal, veio para o povo. Daí o Bandarra, o Padre Vieira, né, e tantos outros, né, discutiram a questão do sebastianismo, do Quinto Império, que é um tema constante na literatura portuguesa, esse sebastianismo. Mas, como eu disse, vamos agora relacionar aqueles dois versos do poema Infante, né, na segunda parte, com o poema Nevoeiro. Repare bem, Nevoeiro. O título do poema já expressa uma característica de Portugal nesse momento para os contemporâneos de Pessoa e para ele mesmo, né? Diz o seguinte, Nevoeiro, só lembrando que no final da aula vai aparecer na descrição um link, né, com a lembrança ou com o alerta de que esse poema foi gravado por Gal Costa e vocês podem ouvir depois o poema para tomar mais alguma perspectiva. Vamos ao poema. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra. Define com perfil e ser esse fulgor baço de terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto, tudo é derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. Então, Portugal, lá no Infante, conquistou o mar. Portugal expandiu o império e a fé. Portugal conquistou o mundo conhecido. Levou a língua portuguesa para a Ásia, a África e a América. Então, Portugal era um país expressivo. Era um país importante. Era uma grande potência. Só que esse Portugal físico, imperial, esse Portugal expansionista, já não existe mais. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. E aí, chegamos agora ao veredito de mensagem. Não esqueça, o nome mensagem tem esse nome, porque na verdade esse livro tem uma mensagem, em especial para os portugueses, para os leitores de Pessoa, né? E não esqueçam que Pessoa tinha a intenção de ombrear com Camões, né? Camões com os Lusíadas e Pessoa com mensagem. Bom, vamos fazer uma leitura um pouco mais atenta do poema. Nem rei. É bom lembrar que o último rei de Portugal foi assassinado na época de Pessoa, no início do século XX. Assassinado em praça pública. É bom lembrar que o último emblemático rei de Portugal, né, Dom Sebastião,
morreu no deserto de Alcacer-Quibir. Então, tanto no século XX como no século XVI, né? 16, Portugal vive duas mortes de dois reis, né? O último rei de Portugal e Dom Sebastião, um no século XX, assassinado, e outro no século XVI, morto em batalha. Então, no passado e no presente, Portugal está sem rei. E se não tem rei, que é o governante da monarquia, se não tem rei, mesmo que haja um parlamento, né, como no caso da Inglaterra, né, se não tem rei, não tem paz e nem tem guerra. Porque quem é que define, quem é que diz que está em paz ou em guerra? É o governante. Né? É ele que diz estamos em guerra ou estamos em paz. Né? Então, como não tem esse comando, Portugal não sabe se está em guerra ou se está em paz. Essa falta de definição, essa falta de um comandante, de uma missão, de um destino, define com perfil IC esse fogobaço de terra que é Portugal a entristecer. Então, é um país triste, sem comando, sem destino, sem perspectiva, né? Sem um plano, sem uma meta, sem um objetivo. É um nevoeiro. E ele diz mais que Portugal, nesse momento, como naquele momento anterior, né, com Dom Sebastião, é um brilho sem luz e sem arder. É o fogo fato, uma luz fraca que acende e apaga rapidamente. Então, Portugal está numa situação de, digamos assim, de expectativa por mudança, mas ninguém sabe quando será a mudança. Quando vem? Se vem? Que horário? Manhã, antemanhã, noite, o nevoeiro cobre Portugal. Né? E aí, esse reflexo atinge quem? O povo. Camões já disse em um dos seus poemas: um fraco rei faz fraca forte gente. Muito atual, né? Um fraco rei faz fraca forte gente. E se não tem rei? Nem rei tem. Né? Se não tem comando, liderança, o que acontece com o povo? Ninguém sabe que coisa quer. Ninguém conhece que alma tem. Repare bem, alma. A palavra-chave aqui, alma. Ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Portugal é um país em dúvida. É um país de incerteza, de angústia, de expectativa, de espera, mas não de certezas. E ninguém sabe, nem sabe o que é bem e o que é mal para o país. É bom isso para Dom Sebastião? Ou é mal essa expectativa? Ou é má expectativa? Né? Então, você fica num eterno dilema. Esperar é ruim ou bom? Não esperar é ruim ou é bom? Crer é ruim ou crer é bom? É algo bom, né? Ninguém sabe nem o que é mal, nem o que é bem. Tudo em Portugal é incerto e derradeiro. Tudo, tudo. A política, a monarquia, a república incipiente, os debates políticos, o parlamento, a economia, as relações internacionais, tudo, Portugal. Tudo é incerto e derradeiro. Está no final, está esgotando. Tudo é disperso, nada é inteiro. O país está dividido, o país está nocauteado, o país está perdido, assim como se perdeu o exército de Dom Sebastião do deserto. E aí, o último verso não cortado do poema diz assim: ó Portugal, hoje és nevoeiro. O que é que diz o biógrafo brasileiro, o estudioso de Pessoa, José Paulo Cavalcante Filho, pernambucano, que escreveu só isso aqui, ó, um belíssimo livro chamado Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. O que é que ele escreveu a respeito disso que eu acabei de ler, né, acerca do final de mensagem? Ele diz o seguinte:
o Paulo Cavalcante, brasileiro. Ele diz: o terceiro corpo, a terceira parte da mensagem, sob a citação paz nas alturas, é o encoberto, com símbolos e avisos que prefiguram novos tempos. Novos tempos se anunciam, mas a demora para que isso se concretize angustia os portugueses. Uma terceira idade redentora que se iniciaria com Dom Sebastião no sonho grandioso do Quinto Império e finda com a imagem do nevoeiro, onde tudo é incerto e derradeiro. Esse poema representa o declínio. Ao fim do livro, porém, há uma citação invocando rituais iniciáticos dos Rosacruzes. Vejam bem, o último verso é bastante desesperançoso. Portugal hoje é nevoeiro. Aliás, o poema em si, ele quebra a expectativa de espera, demonstra a angústia da espera e demonstra o declínio de Portugal, que termina com o verso: ó Portugal, hoje és nevoeiro. Mas, se o leitor não parar aqui, vai perceber que o Mensagem é um livro construído a partir de símbolos, cruzes, espadas, marcos, padrões, Ulisses, Dom Sebastião, Dom Henrique, Viriato, as quinas, os castelos, o timbre, o grifo, o gigante Damastor, né, que é o cabo das tormentas. Então, símbolos também da Rosa Cruz, da maçonaria, do cristianismo, do judaísmo, do ocultismo. E aí, ao terminar o poema e a última parte de mensagem, Pessoa saca de surpresa, né, do seu baú, né, ele saca de surpresa, de forma inesperada, ele saca duas frases. Um verso solto, chamado é a hora, exclamação. E esse é a hora pode significar uma grande mensagem do Mensagem. Eu vou traduzir esse é a hora para o português brasileiro. O que seria esse é a hora? Quando tudo parece perdido, quando nada é inteiro, quando tudo é derradeiro, quando ninguém sabe o que é bem nem o que é mal, quando ninguém sabe que alma tem, quando tudo é disperso, quando tudo é nevoeiro, é a hora. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou seja, automaticamente a pessoa prega essa mensagem. Os portugueses têm que agir. Se eles ficarem só esperando, sem ação, Portugal continuará esperando pelo sonho desejado. Estará esperando o Quinto Império. E pelas crises que Portugal vive naquele momento que pessoas escrevem esses poemas, é difícil prever que Portugal tem uma mudança no sentido material. A única mudança previsível é em quê? Na alma do povo. Lembra disso? E quanto mais o povo sofre, mais a minha alma atlântica cresce. Então, é aí onde entra a resposta àquele último verso do poema Infante. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Não mais o Portugal imperial. Esse acabou, se desfez, naufragou, malogrou Nelcacequebi. Mas é preciso que haja um império superior à matéria. E esse império é o império da alma. Por isso que o poema coloca agora bem, não só aqui, mas em vários momentos da obra, coloca a importância do espiritual, do imaterial, do oculto, né? Do símbolo para representar aqui o que é que morre, o que é que vale a pena.
é se a alma não for pequena. Então, pessoa automaticamente, ele mostra o processo de loucura dos heróis portugueses, coloca a história aos nossos pés e diz, mas isso acabou, desfez-se o império, falta cumprir-se o quê? Algo maior do que a matéria que hoje está enterrada a partir do fracasso de Dom Sebastião. E, fechando o livro, ele coloca uma frase da Rosa Cruz, para alguns dos maçons, que diz assim, Valet frates, saudações irmãos. Então vejam que ele chama de irmãos, como se dissesse, irmãos portugueses, chega de espera, vamos agir, esta é a hora, quer venha ou não venha Dom Sebastião. Saudações irmãos. Então é desta forma que se encerra a mensagem. O império material foi desfeito, é preciso criar um novo império. Que império é esse? O império da alma. E um povo sem alma não consegue mais evoluir nem avançar. E fica muitas vezes apenas vendo de quê? Do passado. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Pelo menos no aspecto de vivência. Porque para os portugueses o passado é importante. Os castelos, as igrejas, os camões, os mosteiros. Porque Portugal apresenta seu passado como um documento histórico e como monumento para os turistas. Então, mas de qualquer maneira aqui nesse contexto, o mais importante seria a redenção de Portugal pela sua alma, pela sua força, pela sua coragem e não apenas pelo passado que não volta mais. Mas eu queria encerrar essa nossa última conversa sobre mensagem. Na próxima aula eu já vou falar sobre nossa primeira avaliação, o AV1, que vai tratar de mensagem e de outros temas, mas basicamente mensagem será o assunto principal da nossa primeira avaliação. Lembrando que as questões bônus também vão pesar muito, as questões bônus, na hora da avaliação de vocês. Muito bem, eu queria mostrar para vocês agora um texto escrito, texto em prosa, por Fernando Pessoa. Em algumas edições de mensagem, esse texto foi acoplado, em outras não. Então, para mostrar como Pessoa valoriza o símbolo em mensagem, a cruz, a espada, o areal, o anoitecer, o antemanhã, o nevoeiro, esses símbolos, a água, o mar, Então, tudo isso é importante para entender a mensagem. Pensando nisso, Pessoa se apressou e escreveu um texto que tem o seguinte título: O entendimento dos símbolos. O entendimento dos símbolos para uma leitura adequada de mensagem. Então, Pessoa sabia que os seus contemporâneos provavelmente não entendessem o livro. Ainda hoje o livro gera ambiguidades, interpretações corretas ou não, mas gera muitas ambiguidades. E aí ele se apressa e escreve um texto orientando o leitor para valorizar não só uma leitura, mas várias do livro. E também para que o leitor se preocupe em entender os símbolos. Vamos ao texto para encerrar. O entendimento dos símbolos e dos rituais simbólicos exige que o intérprete, nós somos intérpretes, possua 5 qualidades. Para ler mensagem, segundo Pessoa, o leitor, ou intérprete, ou crítico tem que ter 5 qualidades ou condições, pré-requisitos, sem as quais os símbolos serão para eles mortos, e ele, intérprete, morto para os símbolos. Se você está com preconceito, com estabelecida, eu não gosto, não gostei, não li, não gostei, já saia da frente, porque não vai entender o livro não. A primeira,
qualidade ou condição? É a simpatia. Primeira qualidade é a simpatia. Não direi a primeira em tempo, mas a primeira conforme vou citando. E cito por grau de simplicidade. Tem um intérprete que sentir simpatia pelo símbolo. Se olhou assim, não gostei dessa cruz aqui, desse marco, pronto. Né? Então tem que ter simpatia pelo símbolo. Até porque é um texto literário também, não esqueçam disso. Tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe a interpretar. A atitude cauta, irônica, deslocada, todas elas privam o intérprete da primeira condição para poder interpretar a mensagem. Então vejam que a pessoa levou a sério. Ele se preocupou em criar um pré-requisito para ler mensagem. Qual é a segunda qualidade ou condição? É a intuição. Isso em arte, né? É muito importante. A intuição. A simpatia pode auxiliá-la, se ela já existe, porém não pode criá-la. Por intuição, se entende o que está além do símbolo, sem que se veja. Né? Então, por exemplo, Ulisses é um símbolo. Né? O que está por trás de Ulisses? Que aquilo que não existe pode existir a partir da lenda que escorre a entrar na realidade. Dom Sebastião não venceu a batalha, mas nem por isso foi derrotado, porque segundo a tradição, Dom Sebastião não está mais lá. O ser que existia acabou, mas o Sebastião novo vai partir. Então isso é um símbolo. Né? Compreender o que está por trás desses símbolos, né? Desses personagens, dessas cruzes, dessas naus, etc. Terceira qualidade para interpretar a mensagem, ou condição, né? É a inteligência. Repara que ele não colocou em primeiro lugar, tá vendo? A inteligência analisa, decompõe, reconstrói, noutro nível, o símbolo. Tem, porém, que fazê-lo depois que usou da simpatia e intuição. Ele disse, usa a simpatia e a intuição, só depois da inteligência. Né? Um dos fins da inteligência, no exame dos símbolos, é o de relacionar no alto o que está de acordo com a relação que está embaixo. Então, por exemplo, tem a frase lá, possesse mares, lá em cima. Por que ela está lá? Por quê? Porque na segunda parte da mensagem, eu vou tratar do mar. Não do mar grego e romano, mas do mar português. Daí eu possesse mares, possuir os mares, dominar os mares. Né? Então, passa às alturas, na última parte. Porque na última parte fica claro que o mais importante agora é a alma, porque o império se desfez. Né? Então, essa relação entre o que está embaixo e está em cima, entre uma citação e um poema, é importante. Entre um personagem que é citado dentro do poema, como Galaás, né? Como Cristo, né? E como os outros personagens que aparecem na obra. Então ele diz, não poderá fazer isso, usar a inteligência, se a simpatia não tiver estabelecido. Então a inteligência de discursiva, debater, conversar, né? Fazer conversações, enfim, que naturalmente se tornará analógica, o símbolo poderá ser interpretado. Se a inteligência for bem aplicada, depois da intuição e da simpatia, ou da simpatia e intuição, ela vai cumprir o seu papel, né? Porque não basta ser inteligente para ler mensagem. Tem que ser simpático, intuitivo, inteligente. Quarta condição e penúltima para ler mensagem segundo o próprio autor. A quarta condição ou qualidade é a compreensão. Gente, compreender um texto não é só pegar, olhar a primeira vez, assistir uma aula, assistir uma vez, não entendeu, repete a aula, precisa estar gravada por isso, para você assistir quantas vezes quiser, né? Para você pega um texto, pega uma aula e quer aprender logo, não, é um processo, né? Você pega um texto como mensagem, ou de outro poeta, ou de outro escritor, e quer entender de imediato,
né? Tem uma construção por trás disso, tem uma simbologia, tem um ritual, né? E por aí vai. A quarta é a compreensão. Entendendo por essa palavra o conhecimento de outras matérias, história, religião, sociologia, história de Portugal, literatura, podem ajudar a compreender o livro. Que permitam outras matérias, que permita que o símbolo seja iluminado por várias luzes, relacionando com vários outros símbolos, pois no fundo tudo é a mesma coisa. Não direi erudição, é erudição, não é? A linguagem alta, castiça, rebuscada, né? Culta. Como poderia ter dito, pois erudição é uma soma. Nem direi cultura, pois cultura é uma síntese. E a compreensão é uma vida. Compreensão é uma vida. Assim, certos símbolos não podem ser entendidos se não houver antes, ou ao mesmo tempo, o entendimento de símbolo diferente. Às vezes eu pego um símbolo, pego num contexto e coloco no outro contexto. Tá? Então é aí onde entra a compreensão, que aquele símbolo ali está sendo aplicado de outra área para esta área aqui, para dar um novo significado, para dar um novo sentido a um aspecto do poema, do livro, da obra, etc. E finalmente, a última condição ou qualidade que a pessoa exige que o intérprete, que o leitor, que o curioso, o pesquisador, o acadêmico, o professor, o fã tenha para ler a mensagem. A quinta qualidade é a menos definível. A pessoa sabe que alma, espiritualidade, religião, crenças, fé, são coisas muito relativas, você não pode impor. Então ele vai dizer, eu sei que as pessoas usam uma palavra para vários significado, né? Dependendo do seu credo, da sua formação, da sua família, da sua história. Então ele não entra a impor apenas um símbolo. Respeita as condições espirituais, mentais, culturais de cada pessoa. Olha o que ele diz aqui. A quinta é a menos definível. Direi talvez, falando a uns, que a quinta condição para ler mensagem é a graça. A graça. Falando para outros, assim como os maçons chamam com Deus, né? E é a Rosa Cruz, é a mão do superior ignótico. Deus, ser superior, né? A força universal. Falando para terceiros, que é o conhecimento e conversação do santo anjo da guarda. Repare bem, olha, use o que você achar dentro da sua formação. Eu aqui não vou forçar você a seguir tal credo, né? Entendendo cada uma destas coisas que são da mesma maneira como as entendem aqueles que delas usam, falando ou escrevendo. Portanto, você escolhe qual é o sim que você vai usar aqui. Você vai usar a graça? Você vai usar o superior ignótico? Você vai usar o grande arquiteto do universo? Você vai usar o anjo da guarda? Você vai usar o orixá? Pessoa não impõe, né? Então, ele deixa bem claro que, como é um livro que tem um pouco de ocultismo, de misticismo, de messianismo, né? Claro que ele vai também jogar isso até como atrativo, né? Para que a pessoa entenda que há aqui símbolos maçons, Rosa Cruz, hebreus, cristãos, mitológicos, que comparecem para formatar o livro de Pessoa, publicado com ele em vida, em português, chamado Mensagem. Então, meus amigos, estamos encerrando com esta aula a nossa apreciação deste livro tão impactante, tão diferente, se compararmos com a obra de Ricardo Reis, de Alvo de Campos, né, de Alberto Caeiro, do Bernardo Soares, que eu citei no início da aula, de José Teron, de Pessoa em inglês, ou até de Pessoa em outros livros, como Cancioneiro, por exemplo. Então, é uma obra bastante interessante, né? E, como eu disse a vocês, é um poema épico sem ser epopeia. Segue o modelo da tradição camoniana, mas não segue o modelo clássico da epopeia camoniana,
É um livro que pode ser visto pelo aspecto lírico dos poemas, pelo aspecto épico, né? Pelo aspecto histórico, sociológico, mitológico, metafísico, né? Mas claro, não esqueçam, Mensagem é um livro de literatura portuguesa. Portanto, não façamos coisas que extrapolem também os limites de obra literária. Mas Pessoa surpreende porque ele se apropria do ocultismo, das religiões, da maçonaria, da Rosa Cruz, da intuição e de outras coisas que ele gostava para transformar em símbolos, para colocar o leitor em parafuso. Mas se o leitor entender que há condições para ler o livro, entre a simpatia, a intuição, a inteligência e outras, o leitor vai ter um pouco de paciência e vai entrar sem preconceito em relação aos símbolos. Então, está aí essa leitura que eu chamaria de necessária, obrigatória. Recomendo que leia os poemas que eu citei aqui, por exemplo, Ulisses, por exemplo, Mostrengo, por exemplo, Mar Português, o Infante, o Timbre, Prece, Nevoeiro. Esses que eu li, com certeza eles vão comparecer de alguma maneira na nossa primeira avaliação. Então, próxima aula a gente vai tratar da nossa avaliação. Mas não se preocupe não. Leiam os poemas, leiam o material que foi dado para vocês, revejam as 3 aulas sobre Mensagem e com certeza vocês terão mais sorte do que os navegantes portugueses. Muito obrigado e até a próxima.